Olá, meus queridos assinantes do Clube Ludovico. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje é um dia muito especial, porque eu vou gravar sobre o meu próprio livro. Eu fui o primeiro autor brasileiro a fazer um livro pelo Clube Ludovico, um livro organizado por mim. Então, fui autor, coautor, portanto, autor entre outros, e organizador do livro. O de autoria exclusiva foi o Denis, né? O primeiro autor brasileiro. Eu fui de coautoria como organizador e autor. Olha aqui, ó. Esse livro aqui, a edição comemorativa e comentada da Constituição de 1824, a Constituição do Império do Brasil de 1824, edição comentada em homenagem aos seus 200 anos. Olha só, Clube Ludovico aqui, que beleza. Essa capa é uma das minhas favoritas. Ela ficou belíssima, belíssima. Não sei se dá para vocês verem, acho que assim dá. Olha só, aí enfocou assim, tá com um pouco de brilho, mas dá para vocês verem quão bela é essa capa. Olha, olha isso. É um trabalho maravilhoso que esse clube faz, né? E vou contar um pouco para vocês, né? Eu tenho chamado esses exercícios que eu faço aqui com vocês de resenhas, porque resenha é aquele gênero textual em que é feita uma descrição, até detalhada, pormenorizada, mas com algo de crítica, com elementos particulares daquele que a escreve. E uma resenha pode ser oral, pode ser mediante vídeo. Então isso aqui é no fundo uma resenha. Eu trago para vocês uma descrição das obras, mas ao mesmo tempo eu mostro para vocês a minha avaliação ou os meus pensamentos próprios, né? Então vamos lá. Como organizador, fica um pouco, não diria constrangedor, eu fico um pouco envergonhado de ter que avaliar a própria obra que eu faço, mas olha, eu acho que vocês não vão se arrepender. Olha, vocês que receberam, né? Já tem esse livro aí em mãos, né? Acho que nenhum de vocês se arrependeu e é uma obra de grande qualidade. Estava dizendo para um amigo que a gente atingiu um alto patamar com essa obra porque ela tem a Constituição, então ela entrega em uma obra linda dessa, né? Em um trabalho belíssimo como esse, ela entrega a Constituição. Você vai ver que a partir da página 161 você tem a Carta da Lei de 25 de março de 1824, Constituição Brasileira. Olha só. Você tem aqui a própria Constituição, o texto dela. Tá? Aqui está o preâmbulo e depois os artigos, né, que vão sendo expostos aí um a um. Tá bom? Então, existe o texto da Constituição a partir da 161 e da sua única emenda, ou principal, porque existe depois um outro ato que de alguma forma desabona este. Né? Então a gente pode falar em duas emendas, mas essa é a principal, porque a outra restaura, né? Essa aqui é que altera. Então é o ato adicional de 12 de agosto de 1834. Olha só. Tudo aqui, ó. Ato adicional. Então você tem numa edição dessa documentos históricos, certo? Ela também foi acompanhada, não tem mais como, viu? Isso aqui já foi, mas ela foi acompanhada de um facsímile da Constituição manuscrita da época. Né? Então, assim, foi uma maravilha isso aqui para quem recebeu. E além de ter em edição tão bela o documento, né, nós temos 7 ensaios. Olha só. 7 ensaios escritos sobre a Constituição. Deixa eu desaparecer daqui para você poder mostrar, olha só. Esses ensaios foram escritos por professores, por intelectuais do mais alto gabarito e experiência prática de defesa ou promoção do nome do Brasil no exterior. Olha só. O primeiro artigo, o primeiro ensaio, que é um dos maiores, se não o maior, eu acho que é o maior ensaio do livro, foi escrito pelo Rafael Nogueira, vocês devem conhecê-lo. Ele foi presidente da Biblioteca Nacional, ele foi secretário nacional da Economia Criativa, do livro, da leitura, da literatura e da biblioteca. Ele foi presidente da Fundação Catarinense de Cultura, enfim, trabalhou no Parlamento Brasileiro, foi professor por muito tempo, coordenador de escola. E eu vou parar de falar dele porque fica meio vaidoso, porque ele sou eu. Né? Então, na verdade, a única coisa, aquilo que mais importa aqui, além da experiência com a Biblioteca Nacional, porque eu tive a oportunidade de ver uma edição especial da Constituição e ela tinha uma capa parecida com essa, sabe? Era uma edição especial grande, né? Era maior, não era formato de livro comum, ela era grande
se não me engano, aveludada com o brasão em dourado. Então isso aqui foi inspirado também em algo que eu vi na Biblioteca Nacional. Mas ao mesmo tempo, a minha experiência com mestrado, meu trabalho na universidade, minha experiência na universidade como aluno de mestrado, eu fiz um mestrado no Rio, o Rio era a capital do Império, o Rio foi capital até a República, até a década de 50, mas foi a capital do Império, foi a sede do Império Português e depois foi a sede do Império do Brasil. E eu estudei com professores assim mergulhados na história do direito brasileiro, do contexto colonial, joanino, imperial, e também em história geral do Império, né? Então, eu tive essa formação já de nível acadêmico, né? E com muito orgulho pude trazer um pouco que eu estudei para minha dissertação para esse ensaio. Esse ensaio ele tem por título As Origens da Constituição, né? As Origens da Constituição Imperial. Então, ele vai contar, para eu já trazer para vocês aqui algumas informações, né? Ele vai, por meio de uma análise que eu faço ali do contexto social, político, até diria intelectual, né, da época, eu vou mostrar que o ato da independência está intimamente ligado, a compreensão do ato da independência está intimamente ligada à compreensão do advento dessa Constituição. Por quê? Porque foram processos, primeiro, inseparáveis, ligados, e a recepção que nós tivemos de elementos relacionados com a Revolução Americana, com a Revolução Francesa, com a Revolução Inglesa até, e com as outras independências que aconteceram até antes da nossa aqui na América Latina, elas são extraordinárias para se entender o que estava acontecendo, né? Primeiro, a gente não queria repetir o exemplo das repúblicas, das pequenas repúblicas quebradiças, militarizadas, caudilhescas dos nossos vizinhos. Não queríamos repetir isso, queríamos o centro de força e unidade. Querendo o centro de força e unidade, nós fomos buscar respostas que ocorreram na Revolução Francesa no momento em que se discutiam que Constituição seria melhor, no contexto ainda da Revolução, mas que Constituição seria melhor para conciliar as novidades liberais com a manutenção do poder monárquico. Essas soluções que foram apresentadas lá na França foram deixadas de lado e o Brasil, leitor, atento daquilo que acontecia no exterior, traz para cá. O Brasil traz para cá também da Revolução Americana uma ampla carta de direitos e, ao mesmo tempo, essa ideia de declarações de independência, né? Nós fazemos declarações pouco conhecidas, mas no início de agosto nós fazemos essas declarações. Eu mostro que o José Bonifácio rascunha um projeto constitucional para o Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves, antes disso aqui, né, que é o chamado, o texto é Lembranças e Apontamentos, e depois a gente tem também textos dele para tentar integrar à Constituição isso, relacionados à catequização e alfabetização dos índios, que ele chama de índios bravos, porque havia os índios já que viviam nas vilas, né? E os índios aldeados pelos jesuítas, aí os índios bravos eram aqueles que nem viviam na vila e nem aldeados pelos jesuítas, eram índios rebeldes, independentes, né? E ao mesmo tempo ele falava muito da integração, da libertação e integração gradual dos escravizados, né? Então, assim, eu também falo de como foi a convocação da Constituinte de 23, o funcionamento dela, o fechamento da Noite da Agonia, o arranho, porque isso vai ser tratado em outro ensaio lá para frente, e falo da elaboração da Carta Constitucional por um Conselho de Estado composto por ex-deputados da própria Assembleia Constituinte. Houve consulta às câmaras municipais antes da outorga, eu destaco isso é destacado também no prefácio, que eu esqueci de dizer, né? Tem um prefácio escrito pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que destaca muito a importância de Pedro I para tudo isso, né? E voltando ao meu texto, eu falo que o Pedro I consulta câmaras municipais do Brasil inteiro, assim, vai recebendo sempre respostas no sentido de, olha só, bota para funcionar, não tem que revisar nada, tá ótima essa versão, tá maravilhosa, o pessoal sempre anuindo, né? Se não me engano, foram só 2 de muitas dezenas, de quase 100 vilas, câmaras, vilas não, câmaras de cidades, câmaras municipais consultadas, e ele acabou optando então por assinar embaixo, por dar vigor, né, por pôr em vigor a Constituição. Fala um pouco das particularidades também, né? São 4 poderes, não 3, tem Senado vitalício, tem Conselho de Estado, e o fato de que foi a Constituição mais longeva de nossa história, ela dura 65 anos para mais, né? Porque se começa, ela entra em vigor em 24 e perde vigor em 89, não é? É, 65, né? 65.
Se a gente considerar que ela dura até 91, quando vem a próxima Constituição, o que eu acho forçado, né? Porque ela, se você tira o imperador, ela já perde vigor, né? Ela já perde toda a sua característica. Mas se considerar 91, aí sim, a gente 65, 66, 67. Então, aproximadamente 65 anos de duração. Bem, tem então o segundo ensaio, que é do Dr. José Teodoro Mascarenhas Menck, um historiador, né, doutor em História, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no Instituto Histórico e Geográfico do DF, de São Paulo, e eu vou trazê-lo para o de Santa Catarina. Eu também sou do de São Paulo, fui do Brasil por um tempo, sou do de Santa Catarina, e aí a gente tem essa parceria, essa interlocução, né, em torno do Instituto pela história. Ele é um grande erudito, eu gosto muito dos textos dele, escreveu uma coleção inteira sobre o bicentenário da independência e eu consegui trazê-lo então para escrever conosco. Ele escreveu 2 textos, né, o segundo e o sexto, e nesse segundo ele tratou da Noite da Agonia. Ele chama Dom João, Dom Pedro e a Noite da Agonia. Por que ele diz isso? Né? Porque houve a dissolução da Constituinte lá em 12 de novembro de 1823, então, como eu disse a vocês já no meu ensaio, no meu primeiro ensaio, o texto da Constituição não aparece derivado dos debates da Constituinte. Só, claro, numa derivação bastante indireta, porque a Constituinte é fechada pelo Dom Pedro. O que ele vai querer estudar é por que foi fechado. Nos livros didáticos, nas escolas, nos vestibulares, sempre só é ensinado e cobrado que Pedro I, num ato de autoritarismo, fecha a Constituinte, escreve a Constituição do jeito dele e a outorga, dando sempre um sentido de imposição autoritária a esse verbo outorgar. Mas isso não é muito exato, até por causa da consulta que eu já me referi às câmaras municipais e também por esse fato de que as tensões que havia ali eram muito difíceis de digerir, muito diferentes da ideia de um mero autoritarismo súbito, né? O que havia era um impasse político com riscos à unidade nacional. Parece que os portugueses e os brasileiros, ou os brasileiros nativos e os brasileiros naturalizados, né, que anteriormente eram portugueses, entram em grande tensão pelo fato de que parecia que os portugueses estavam só obedecendo a interesses da nova fase que vivia Portugal, que eram interesses joaninos. O João recupera sua força, ele mais ou menos consegue superar a fase da Revolução Portuguesa, ali, da Revolução Liberal do Porto, e começa a implementar em Portugal uma nova fase de uma espécie de monarquia tradicional. Desculpa, gente. Isso aí que não dá, não dormir, né? Olha só, eu estou escrevendo 2 livros simultaneamente, fazendo doutorado sobre um assunto nada a ver com os livros que eu estou escrevendo, trabalho com o governo, e o mais difícil de todo, ter um filho, né? É brincadeira. O filho é maravilhoso, adoro ele, dá um trabalho danado, mas a minha esposa me ajuda muito com isso. Eu ainda escrevo para jornal, mantenho o meu site, rafaelnogueira.com.br, para quem quiser dar uma olhada, e trabalho com muita alegria para a editora LVM e para o Clube Ludovico. Então, assim, é muita coisa, então aqui se dorme pouco, né? Então, vocês perdoem essa falta de educação do bocejo. Vou voltar aqui, olha só. Então, qual que é a ideia da Noite da Agonia? Havia então facções radicais e moderadas, mas a tensão entre lusos e brasileiros nativos só crescia, e militares e deputados começaram a aderir a um lado ou a outro. E a grande briga que parecia estar sendo vencida pelos brasileiros natos era de que os brasileiros naturalizados, ou seja, os portugueses, deviam ser expulsos da nova ordem, e o Pedro I estava integrando muitas vezes como ministros e coisa e tal. Bem, isso significa, por isso que o título é Dom João, Dom Pedro, né? Isso significa que alguma coisa estava acontecendo de estranho, uma possibilidade de reunião entre Portugal e Brasil. Muitas pessoas alegam que, poxa, como perder um momento como esse, né, de reunião, de reunificação, de retomada do vínculo, mas a bem da verdade, o Brasil já tinha declarado a independência por fatos outros que não só aqueles últimos da Revolução do Porto. Aqueles últimos da Revolução do Porto desencadearam um processo que tirou do baú ressentimentos ancestrais, né? Essa é a verdade. Então houve esse fato, ressentimentos ancestrais
que saíram da caixa de Pandora das relações Brasil-Portugal. Colocaria um segundo fator, houve guerra entre Brasil e Portugal, uma guerra sangrenta, a qual pouca gente fala, pouca gente estuda, pouquíssimo retratada na arte, né, na história em sala de aula também. Houve uma guerra sangrenta. Dessa guerra sangrenta, muitos brasileiros morreram lutando contra portugueses, muitos portugueses morreram lutando contra brasileiros, e ao mesmo tempo, essas pessoas que estavam voltando a aderir a Portugal estavam passando por traidores, porque nada garantia que o Brasil ia manter o seu estatuto exigido pela elite. Na época que se discutia a manutenção do Reino Unido sob uma Constituição escrita, eles queriam que o Brasil mantivesse a paridade com Portugal. Então, na época do Reino Unido, a ideia era que o Brasil tivesse o príncipe regente se o rei estivesse em Portugal, ou tivesse dentro de si o rei se o príncipe regente estivesse em Portugal. Sempre essa troca. O Brasil exigia que houvesse as instâncias todas do Poder Judiciário em seu solo. O Brasil exigia que houvesse uma instância do Poder Executivo, a presença do rei ou do príncipe regente, em seu solo. O Brasil exigia um parlamento próprio em seu solo. Bom, dito tudo isso, havia então uma dúvida, além do que eu chamei de abertura de caixa de Pandora, ressentimentos acordados. Isso está perfeitamente, fartamente documentado nas cartas de 1º e 6 de agosto, que são, na verdade, cartas não, são manifestos públicos, tá, do Brasil, por que a independência parecia desejável naquele momento, e um mês depois ela vai ser concretizada, com um grito. Então houve essa abertura da caixa de Pandora, houve essa questão mais propriamente relacionada com aspectos institucionais, do desenho institucional geral, e que as elites portuguesas e brasileiras não entravam em acordo quanto a isso, né? A paridade, a exigência de paridade para os brasileiros. Então havia um risco de dissolução, submissão, né? de uma espécie de deterioração daquilo que o Brasil havia conquistado com o estatuto político e jurídico. E a guerra, né? A questão do sangue já derramado em guerra. Então, só esses 3 fatores, tem mais fatores que a gente poderia elencar, mas só esses 3 fatores explicavam que não havia uma condição muito boa para a reunificação. O fato é que parecia que Dom João, por meio de uma carta que é identificada, que é mencionada num texto do Drummond de Vasconcelos, né? Ele conta, ele faz uma biografia do Zé Bonifácio e ele conta que nesse momento aqui o Dom João tinha enviado uma carta para o Dom Pedro dizendo que, olha, vamos reunificar tudo, quando eu morrer você sucede o Reino Unido, né? Vamos volta para mim. E o Pedro estava titubeando, tá? Então a Noite da Agonia foi no fundo um movimento brasileiro e pró-brasileiro que estava incendiando as ruas e a Assembleia, um movimento brasileirista, digamos assim, nativista, e um movimento ainda seminal de reunião com Portugal. O ato de fechar a Constituinte foi um ato de força, sim, mas o ato de esquecer a reintegração com Portugal foi uma concessão, talvez, um ato de aceitação, né, da nova ordem como algo irrevogável, né, ou revogável apenas a um preço muito alto, talvez de muito mais sangue e até de fragmentação do Brasil, fragmentação do território, transformação de Brasil em república e coisa e tal. Então havia muito risco. Então o Pedro também deixa de lado esse risco. Então é isso. Havia tensões muito mais sérias do que simplesmente um movimento súbito de autoritarismo. A gente coloca aqui um terceiro ensaio, Constituição do Império Reacionário Progressista, na qual o professor Armando Alexandre dos Santos, que é o meu vice-coordenador do curso que nós mantemos no Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, Unítalo. A licenciatura em História é nossa, tá? Eu sou o coordenador, ele é o vice-coordenador, meu adjunto. E ele escreve um belo texto aqui no sentido de abordar o debate historiográfico que tenta analisar a natureza ideológica da Constituição de 24. Ele mostra que é uma Constituição ao mesmo tempo conservadora, pela manutenção das hierarquias, pela manutenção do império e do poder do imperador de tomar as decisões últimas, e ao mesmo tempo com aspectos nacionalistas e centralizadores, mas também é liberal. É liberal na sua Carta de Direitos, é liberal na sua mútua
na verdade, na observância mútua de um poder sobre o outro, nos freios e contrapesos, e por aí vai. Então existe uma modernização institucional junto com uma certa manutenção da ordem político-social. Já no quarto ensaio, né, da Constituinte de 1823 e a Constituição de 1824, aspectos econômicos, né, Paulo Roberto de Almeida, que é o embaixador Paulo Roberto de Almeida, ele mostra como é que a nova ordem constitucional tratava as questões econômicas, né, e como isso é uma espécie de recepção do período colonial. Ele vai tentar provar que a Constituição ela não traz reformas estruturais, o que ela faz é consolidar uma certa ordem fiscal já existente, né? Uma ordem centralizada, né? Então, uma centralização fiscal que vinha desde o período colonial. É preservado, então, um certo controle sobre a alfândega, sobre o comércio exterior, mantendo, então, uma lógica exportadora de commodities e arrecadatória, tá? Então ele faz alguns paralelos, né, com práticas administrativas contemporâneas e vai aí ressaltar a permanência aqui no Brasil de uma política centralizadora na gestão econômica. Eu não sei se eu concordo com tudo, tá? Agora a visão dele é muito interessante de ser trazida à tona porque é uma visão comum a certos meios intelectuais, no meio diplomático até, no meios econômicos, e eu acho que vale a pena. Nós vamos fazer em breve, se Deus quiser, uma nova edição, tá, dessa obra, porque ela está esgotada, ela vendeu tudo. E essa nova edição em brochura, ela vai trazer um outro ensaio. Eu acho que eu vou manter o do Paulo Roberto de Almeida, se ele me autorizar, e vou trazer um outro ensaio sobre perspectiva econômica, com outro olhar. Tá? Que aí o meu leitor vai ter aí a possibilidade de examinar. Bom, Paulo Roberto de Almeida falando uma continuidade colonial com excesso de centralização. O que vai falar o outro? Eu não vou dizer quem é, né? É um mestre em economia pela USP que estudou o Império detalhadamente. Ele vai me entregar o texto e eu acredito que vai dar certo a gente publicar uma análise econômica, claro, relacionada com a ordem constitucional. O nosso estudo aqui é de Constituição. Então, da economia do Império em relação àquilo que emerge da ordem constitucional. É muito interessante, muito interessante. Eu acho que vai ser bom para o leitor. Vocês vão gostar de ter os dois, viu? Essa versão e a próxima, vamos ver. Tem o quinto ensaio, então. Essa aqui é meio substituível, né? Cara, só essa capa dura, não precisava nem ter ensaio, né? Era só ter a Constituição para guardar. Isso aqui é uma maravilha, eu tenho muito orgulho de ter publicado isso aqui. Agora, olha só. A gente tem o quarto ensaio, né? Não, o quinto ensaio, que é dos direitos individuais da Constituição de 24, que é do consultor legislativo Bernardo Felipe Stelita Lins, tá? Ele vai analisar aqui os direitos e garantias que estão previstos na Carta, que é o último artigo, né? E vai falar da liberdade de expressão, da inviolabilidade do lar, do direito de propriedade, das garantias processuais, da igualdade jurídica. Vai chamar de limitações aí o fato de que a religião católica era a única oficial, embora isso não tivesse implicação prática para os outros religiosos, exceto o fato de que eles deveriam, se quisessem manter os seus ritos, fazê-los sem forma exterior de templo, nos edifícios que usassem, mas era um país de maioria, de imensa maioria católica, de tradição católica e com um texto constitucional que previa Deus como algo presente, que tinha alguma influência dessa parte, digamos assim, católica, né? Desse pensamento católico. Eu também tentei conseguir, vou confessar para vocês uma coisa aqui, só para o assinante. Tentei conseguir de um especialista em pensamento jurídico católico do século XIX, que escreveu sobre a Constituinte e sobre a Constituição de 24. Eu tentei pegar um artigo dele, ele escreveu e me mandou. Depois ele disse, não publica porque outra revista se interessou e eu preciso de pontuação acadêmica, porque eu tenho a necessidade de pontuar no Lattes, e aí naquela publicação acadêmica vai ser melhor para mim, então eu te mando outro num outro dia. Aí ele não mandou a tempo nada, né? Eu vou ver se eu consigo com ele um artigo para a próxima edição, porque é interessante ver como existe do pensamento da segunda escolástica uma herança também para essa ordem constitucional, tá? Dito isso, não sei se é uma limitação, assim, ele diz que é uma tolerância bem restrita a outros cultos, e a exclusão política pela exigência censitária. Mas isso durou pouco por causa da inflação, né? Os preços... Na verdade, houve uma desvalorização da moeda, e como ele fixava o padrão de moeda, que para votar precisa o quê? De 100 mil era 100 mil réis anuais, não é isso?
para poder votar no eleitor, né? Então isso aí mostra que se você fixa o valor na Constituição e ela não foi mudada nesse ponto, significa que você com a inflação, com a perda do poder de compra, isso vai ser pouco. Então chegou um momento que até escravos, na verdade libertos, né? Ex-escravizados, recentemente libertos, conseguiam participar das eleições, tá? Que mais? E tem que colocar isso sempre na época, né? No contexto da época. Então, houve avanços, ele coloca para os padrões latino-americanos da época. Não, para os padrões mundiais, para os padrões, nossa Carta de Direitos era avançada para os padrões mundiais, tá? Aí o texto revela uma tensão entre liberalismo, é verdade, e preservação da estrutura social. O que é verdade e não é necessariamente ruim a preservação de uma certa estrutura, porque isso mantém uma ordem que aos poucos traz progressos para todo mundo, né? Então, eu vou tentar colocar, aí sou eu já escrevi um artigo, mas eu também não sei se vai acabar sendo publicado em outro canto, sabe? Eu vou tentar colocar um artigo sobre os direitos não, sobre as liberdades negativa e positiva. E a liberdade negativa envolve alguns direitos de proteção ao lar, ao pensamento, ao culto, e a liberdade positiva, que é aquela da participação pública e até na tomada de decisão, eu vou colocar também quais eram os mecanismos possíveis da eleição, da publicação de textos, da fala em público de seu pensamento, como é que isso acontecia. Está faltando um pouco aqui também. Eu mesmo vou escrever, não, já está quase terminado, né? Escrevi e vou tentar acrescentar aqui na próxima publicação. Estou pensando alto sobre isso, mas é para vocês saberem o seguinte: esta obra tem um valor extraordinário, publicada no ano do bicentenário, nessa situação de luxo e tal e tal. Só que a gente, em toda edição, né, existem obras que vão ficando até irreconhecíveis em próximas edições. Toda edição a gente tenta fazer melhor. E eu só estou pensando alto aqui com vocês como é que poderia ficar ainda melhor esse livro, para que o leitor, depois de estudá-lo, saísse assim mudado, conhecendo muito mais o Brasil, às vezes até do que metidos a especialistas, porque esse livro aqui é um trabalho de acadêmicos, de estudiosos, de experts, de scholars, tá? Olha só, o artigo, o sexto, né, do Poder Judicial, aí o Menck, o mesmo Dr. Menck, do artigo sobre a Noite da Agonia, né? O Dr. Menck aqui ele vai examinar a organização e funcionamento do judiciário na Constituição de 24. Ele chamava de Poder Judicial, e vão ter instâncias, o Tribunal Supremo de Justiça, as relações provinciais, relações eram tipo, hoje a gente tem os tribunais, né? Os tribunais regionais e, enfim, a segunda instância no fundo, né? E o juiz de primeira instância e de paz, né? A vitaliciedade e garantia dos magistrados, centralização das nomeações pelo imperador, e ele vai acabar dizendo que apesar das garantias formais de independência, o judiciário manteve um vínculo forte com o executivo. No fundo, isso deriva do regalismo. Regalismo era aquela realidade que vem desde a Idade Média de que o rei gostava de fazer a justiça, né? Então o judiciário, no fundo, é sim uma delegação do rei. Então ele não é bem uma... Como é que eu vou dizer? Ele não tem bem um vínculo com o executivo. Ele tem um vínculo com o imperador, né? Interessante isso. Mas, paulatinamente, o vínculo se dá com o imperador e com a Constituição. Enfim, fica para se pensar. E o último artigo, o último ensaio do Lucas Ribeiro, um professor talentosíssimo, um prodígio, né? Professor lá da nossa Uniítalo também. O professor Dr. Men, que é professor da nossa Uniítalo, ele escreve assim, por uma teoria do Império do Brasil. Ele vai apresentar de forma didática a estrutura e funcionamento da Constituição de 24 e vai contar um pouquinho de como no segundo reinado ela se deu, né? Como é que o Pedro II usava o poder moderador, por exemplo, como houve a evolução para um parlamentarismo, o equilíbrio entre centralização e atuação provincial, e a longevidade da carta, que eu já tinha falado lá no primeiro ensaio, ele vai repetir e mostrar que isso é um indicativo de qualidade. A estabilidade de uma carta constitucional é indicativo de qualidade. Ele vai reconhecer algumas limitações, né? O próprio voto censitário, o Senado vitalício, eu não sei se é uma limitação, o Senado vitalício, mas o voto censitário só tinha explicação para a época e era algo praticado pelos países mais avançados da época. Então, para hoje, a gente acha meio tosco, meio ridículo, mas para a época era um avanço.
E ele destaca o arranjo como um dos mais duradouros da história constitucional brasileira, que é, né? É o mais duradouro, tá? Então é isso. A Constituição que aparece lá, você vai ver ela. Leia, ela é fácil de entender, você vai ver a natureza e a forma de governo, é uma monarquia constitucional, hereditária, representativa, religião oficial catolicismo, tinha tolerância a outros cultos no âmbito doméstico, a soberania e a unidade existia pelo reconhecimento de que o Brasil era uno, independente e indivisível, soberania compartilhada entre imperador e povo, quatro poderes, o legislativo, que tinha uma Assembleia Geral, né, que era, hoje a gente chama de Congresso Nacional, eles chamavam de Assembleia Geral bicameral, tal qual a de hoje, só que era diferente no seguinte sentido, que havia um Senado que era vitalício, não tinham mandatos de 8 anos, renováveis por mais 8. Não, eles tinham Senado vitalício, Câmara dos Deputados com mandatos temporários, eleitos indiretamente. Os senadores eram eleitos por listas tríplices e o imperador que escolhia. Judiciário, papel independente, né? Pelo menos formalmente independente, e as diversas instâncias. Poder moderador era a chave do sistema exercido pelo imperador, né? Privativamente o imperador. Era o que é o que falta hoje, a bem da verdade, né? É alguém que, quando um poder se excede demais, dizer, olha, chega, e se continuar vai perder o cargo, sabe? Vou dissolver tudo isso aí, vou nomear outras pessoas, tchau. Pedro II eventualmente mandava juiz embora, mandava para casa, dissolvia a Câmara inteira e chamava novas eleições, mandava embora todo o poder executivo, todos os ministros e convocava outro. Tá? Então, assim, às vezes faz falta isso. A gente pensa, nossa, que autoritário, mas isso é medida de última hora, que ele não ficava o tempo todo mexendo com os outros poderes. Ele exercia o poder moderador quando achava necessário. E quem tem feito isso durante a República tem sido o Exército, e ultimamente o Supremo, sem a anuência do povo. Então, assim, será que a gente evoluiu mesmo? Né? Fica a dica aí. Direitos e garantias, né? Já falei. A organização territorial, que tinha divisão em províncias, não era federativo, tá? Era unitário o Estado, no sentido de que as províncias tinham limitações. A partir da década de 30, elas vão ter assembleias provinciais, mas até então nem isso tinham, tá? Elas tinham... Ah, eu esqueci o nome, mas eram juntas provinciais, nomeadas também pelo centro. Tá? Isso era para reforçar a unidade territorial. Os Estados Unidos ficam independentes e era uma tripinha do Atlântico. O Brasil fica independente e é um imenso território. Então, assim, a centralização era importante para manter o território unido, para manter a mesma nação. Forças Armadas, né? Tem texto sobre as Forças Armadas, sobre a Guarda Nacional. E o ato adicional, que traz mais autonomia provincial, esse é o principal ponto, cria assembleias legislativas provinciais, extingue o Conselho de Estado, mas isso só vai durar até 1841, vai durar quando? De 34 a 41, tá? Faz uma reforma da justiça, ele bota juízes de paz, que eram eleitos localmente, abole a vitaliciedade dos senadores, algo que também só vai durar até 41, restringe o poder moderador na regência, quando volta o imperador em 40, já volta o poder moderador, e é isso. O impacto que isso deu na descentralização foi importante, foi duradouro, né, desse ato adicional. Nós temos hoje quantas emendas a nossa Constituição tem hoje, né? Eu vou até dar uma olhada aqui para dizer a vocês quantas emendas nós temos, né? 135. A Constituição do Império foi a mais longeva, né? A nossa Constituição é de 88, né? Então, ela tem aí, ó, ela tem aí menos de 40 anos, faltam 3 anos para completar 40 anos, e a Constituição do Império teve 65. E já tem 135 emendas, e a Constituição do Império teve uma. Tá? O ato interpretativo da lei adicional que vai vir em 41 vai só restabelecer o Senado vitalício, o Conselho, etc. Então, assim, é uma emenda poderosa, né, um pacote, né, uma emenda pacote, e uma restauração que vai acabar fazendo com que essa emenda única mantenha só juízes de paz e a descentralização. É isso. É um convite para mergulhar aí na ordem constitucional do Brasil de 1824. Eu sei que quem não é do direito pode ter ficado um pouco entediado, mas isso é o nosso país. Isso aqui é o nosso país e que foi esquecido. Na Faculdade de Direito menosprezo aqui. Dizem que a partir de 88 é que vem, Barroso diz isso, a partir de 88 é que vem uma ordem constitucional digna. Isso é tudo mentira, ignorância, falcatrua, sacanagem. Vocês que são assinantes do Clube Ludovico têm a oportunidade de ter esse tipo de obra em mãos que ninguém mais tem.
Obrigado pela atenção e até a nossa próxima resenha. Um abração.